Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula Ayurveda e Autopercepção para uma Vida Saudável. Antes da gente começar, eu quero agradecer o teu interesse em estar aqui assistindo aí esse conteúdo de Ayurveda. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais e mais pessoas estão se interessando e estão tendo acesso a esse sistema de saúde que mudou completamente a minha vida. Nessa aula hoje a gente tem 4 macros objetivos, né? Então, entender o que é a Ayurveda, desmistificar aí um pouco a Ayurveda, porque se você não teve um primeiro contato ainda, se você só ouviu falar, talvez seja uma coisa meio mística, uma coisa misturada com religião. O que é esse tal desse Ayurveda? Como é que eu posso usar esse Ayurveda? Então, a gente vai entender isso hoje. Como que se aplica no dia a dia? A gente vai falar também, eu vou explicar para vocês os pilares de uma vida ayurvédica. E a gente vai encerrar, porque praticidade é o meu sobrenome, a gente vai encerrar com uma tarefa, né? Eu quero que você saia daqui com uma tarefa de casa. Então, a gente vai falar sobre a autopercepção, como isso é muito importante, como isso é uma ferramenta importante para a gente adquirir saúde. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou Tatiane Pinheiro, você pode me chamar de Tati. E desde 2018 eu crio conteúdo sobre Ayurveda e bem-estar. Inicialmente, eu criava conteúdo para divulgar o meu trabalho como terapeuta Ayurveda. E aí, depois, ali durante a pandemia, eu comecei a lançar cursos de Ayurveda para as pessoas, não de formação. Ayurveda para as pessoas aplicarem nas suas vidas e melhorarem as suas rotinas, e também das suas famílias e amigos, enfim, para poder levar o meu trabalho a mais e mais pessoas. No momento que a minha agenda já estava cheia, eu já não dava conta de atender e de ajudar mais gente, né? Eu sou caiçara, nasci lá no litoral, me formei em arquitetura no litoral, tenho uma vida super eclética em termos de trabalho. Então, eu já fui dona de marca de doce saudável, eu já fui dona de brechó, eu já fui produtora de rádio AM, eu já trabalhei como professora de inglês, foi o meu primeiro emprego, inclusive, e antes dessa minha carreira como terapeuta Ayurveda, né, como criadora de conteúdo, eu era arquiteta, trabalhava com obras de loja, e hoje eu sou a pessoa por trás da marca Ayurviva. Então, meu trabalho individual com a Ayurveda se transformou numa marca chamada Ayurviva, que está nascendo agora como uma escola de conteúdos, né, e de cursos para as pessoas, né? Então, o trabalho que eu vinha fazendo individualmente com o meu nome, Tatiane, terapeuta Ayurveda, agora virou uma marca impessoal. E por trás eu trabalho, né? Eu faço a gestão do trabalho, então eu estou resgatando um pouco daquela arquiteta gerente de projetos para o meu trabalho aqui, para essa escola de ensino que eu estou montando, né? Como eu já falei antes para você, praticidade é o meu sobrenome, então até mesmo na minha forma de trabalhar com a Ayurveda, que é um sistema de saúde natural, a gente já vai entender um pouco mais sobre isso, eu trago muito dessa minha vivência de mundo corporativo, de resolução de problema. Mas espera aí, se a pessoa está achando isso daqui difícil, colocar essa prática no dia a dia difícil, como é que a gente pode resolver esse problema? Né? Então, a minha visão como terapeuta Ayurveda foi uma visão, né, como criadora de conteúdo de Ayurveda, é uma visão de pessoa que passou muitos anos aí no mundo corporativo, que já teve empresa antes. Então, eu tenho uma visão de, peraí, se está difícil, como é que a gente vai transformar em fácil para poder desenrolar o negócio, tá? Então, o que é de fato a Ayurveda, né? Às vezes, se a pessoa não teve um primeiro contato, ela pode só ter ouvido falar, é um negócio da Índia, é um negócio do yoga, aí tem que meditar, é um negócio ligado com religião, com Namastê. Opa, não quero. Não. A Ayurveda não é nada disso. A Ayurveda é um sistema de saúde, tá? E aí, que nasceu na Índia, né, em torno de 5.000 anos, os textos que a gente usa hoje em dia para poder ajudar as pessoas, para poder criar, né, criar aula, consultar, para poder tirar os ensinamentos, são textos mais recentes, de 1.500 anos, não é tão recente assim. Mas a gente está falando aí de um dos primeiros sistemas de saúde que existiram ali lado a lado com a medicina tradicional chinesa. Então, os estudiosos, né, da saúde em si, relacionam como a medicina moderna, ela é uma evolução desses sistemas de saúde rudimentares, né? Porque a medicina moderna, ela não está avançada como ela está hoje, porque veio assim, do nada as coisas, né? Então, de geração em geração, o conhecimento empírico de saúde, antigamente que tinha que ser empírico, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, foi, né, foi evoluindo conforme a humanidade foi evoluindo, e chegamos aqui. Quem está lá na origem? A Ayurveda, tá?
Na hora que a gente olha para essa palavra Ayurveda, ela é uma terceira palavra em sânscrito, né? Ela deriva de duas palavras. Ayu significa vida e Veda significa sabedoria, conhecimento. Então, na hora que a gente junta as palavras vida e conhecimento, a gente está falando de Ayurveda, que é o conhecimento da vida. Então, enquanto a medicina moderna, né, não é integrativa e esses novos profissionais que estão surgindo aí com uma visão holística, mas aquela medicina tradicional feita aí há 10 anos atrás, mais ou menos, enquanto o médico chegava para vocês, reclamava de uma dor, ele não perguntava o que você comia, ele não perguntava como você dormia, se você estava fazendo cocô ou não, ele já te tascava um remédio. Para o Ayurveda, a gente olha pro paciente. É a mesma lógica dessa nova onda de médicos integrativos que a gente tem hoje em dia, né? Essa evolução da medicina. Então, a gente não olha para a doença que a pessoa tá manifestando, né? E aí, a gente vai entrar num conceito que pode ser um choque para você se você não teve nenhum contato com a Ayurveda antes. A Ayurveda ele é bem restritivo no sentido do que ele considera doença e considera um estado de saúde. Então, para o Ayurveda, se você não está 100% bem, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, se você não tem nenhuma queixa, você já está doente. Né? Então, se você acorda de manhã, se sentindo meio cansado, precisando do café para dar no tranco, para tomar no tranco, né? Tomar tranco? Não, pegar no tranco, é pegar o verbo. Você já está doente, você não está dormindo direito, você acordou da função que é descansar e está precisando de um estimulante, então você está doente. A rinite, sinusite, candidíase, menstruação difícil, um intestino que não funciona todos os dias, ou funciona e você fica lá estufado, com eructação, fica com gases o dia inteiro, a cabeça não funciona direito, não está conseguindo se focar, fica cansado durante o dia, cansado depois do almoço, isso tudo, pega resfriado fácil, isso tudo já é um quadro de doença na visão do Ayurveda. Então, não tem muita margem para mal-estar. Qualquer ausência de bem-estar total já é considerado doença. E aí você vai me perguntar, mas Tati, então peraí, tá todo mundo doente? Sim, tá todo mundo doente. A gente que vive em vida em sociedade, vida moderna, trabalha fora, tem filho pequeno, faz pós-graduação, porque aí tem que conseguir um emprego melhor, né? Tem que sempre estar se atualizando nessa vida moderna de hoje. O estilo de vida que a gente vive, o sistema econômico no qual a gente está inserido, empurra a gente para um quadro de doença. As pessoas normais, lógico que quanto mais dinheiro, mais acesso a tempo, mais acesso a bons médicos, a boa alimentação, ajuda e tudo mais que você tenha, mais você consegue cuidar da sua saúde. Mas a grande massa, né, tá todo mundo doente, tá todo mundo aí comendo a comida ultraprocessada porque é mais fácil, por exemplo, né? E aí eu não tô nem julgando que a pessoa é preguiçosa, porque simplesmente não dá tempo, né? Ela sai de casa às 6 da manhã, volta para casa às 11, como é que ela vai cozinhar? Né? Então, é um estilo de vida que realmente está adoecendo a gente, e é uma pena. E o meu trabalho com a Ayurveda é justamente, não é buscar a perfeição, não é buscar aquele estado que você só vai conseguir alcançar se você ou tiver muito dinheiro e você parar a sua vida para cuidar da sua saúde. Não, o meu objetivo com a Ayurveda é ajudar as pessoas do dia a dia, o que a gente pode ir mudando na rotina para conseguir ter bem-estar. Porque tem muita coisa que a gente pode melhorar e que não dá mais trabalho, que não custa dinheiro, tá? É assim que eu baseio o meu trabalho, e hoje eu vou dar aí uma amostra para vocês do que vocês já conseguem fazer na casa de vocês. Mas no dia a dia, né? Falando agora, começando na prática mesmo, que meu negócio é a prática. No dia a dia, como é que a gente enxerga a Ayurveda? Porque eu acho que deve estar muito abstrato ainda, né? O sistema de saúde integrativo, tá? E aí, no dia a dia? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a Ayurveda entende que a nossa vida, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia é conectada com o ritmo do sol. Então, o que isso quer dizer, né, de um jeito poético? O que a medicina moderna hoje chama de ciclo circadiano. Então, para o Ayurveda, a gente não reconhece, por exemplo, as pessoas noturnas, que se dizem noturnas, né? Porque para o Ayurveda, se o sol está ativo, enquanto tem sol brilhando no céu, o meu metabolismo está propício a fazer ações, né? Então, atividade física, criar, trabalhar, conversar, fazer cocô, comer, digerir, enfim, tudo que é ação. Quando o sol se põe, quando a lua chega, o sol se põe, o nosso corpo entra no estado de inatividade. Quer dizer que a gente para de respirar? Não, mas o nosso corpo está menos propício a atividades, a fazer coisas, né? A atividades de ação. Ele entra num modo mais de ficar quietinho, né? É um modo de descanso, é um modo de stand-by, igual a televisão fica
quanto ela está desligada. Então, por exemplo, né, como eu mencionei, as pessoas que se dizem noturnas, para Ayurveda a gente é bicho. É igual eu, a minha plantinha aqui, o bichinho que você tem aí na sua casa, todos nós somos seres vivos, organizados por esse ritmo do sol, né? A nossa fisiologia, as coisas que vão acontecer aqui dentro da gente. Então, tudo bem, a Ayurveda entende, né? A Ayurveda separa as pessoas em doshas, vata, pitta, kapha. Não vou entrar nesse assunto aqui, porque é uma longa história, mas a Ayurveda entende que cada fisiologia tem características semelhantes, e aí dá para agrupar aí as pessoas em 3 macro grupos. Mas a gente entende que tem pessoas, então, que de manhã elas não vão acordar 6 horas da manhã, assim, no pique. Vão demorar um pouquinho, mas assim, vão acordar às 7. E são pessoas que tem pessoas que ficam mais agitadas no final do dia. Mas aí não quer dizer que elas vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Quer dizer que, ao invés de dormir às 10, elas vão dormir, vai ser mais fácil para o corpo delas dormir mais perto das 11. Então, a gente entende que as pessoas são diferentes, o Ayurveda entende que as pessoas são diferentes, que os metabolismos são diferentes, só que não uma diferença tão grande, porque a gente é bicho. Porque por conta da nossa fisiologia e por conta do ritmo do sol, né? E aí a gente tem um grande problema na vida moderna, que a gente condiciona as nossas necessidades fisiológicas quando dá, né? Então, eu almoço no intervalo das reuniões de trabalho, eu seguro o xixi porque eu estou no meio de uma reunião, eu seguro o cocô porque, o banheiro do meu prédio lá do escritório, se eu fizer cocô, todo mundo que estiver no banheiro vai me ouvir, eu tenho vergonha, eu seguro o cocô. Então, eu durmo na hora que dá, né? Eu chego em casa às 11 da noite, porque eu faço pós-graduação, até pegar no sono meia-noite, tenho que acordar às 5 para me arrumar, poder sair para trabalhar. Então, o problema da vida moderna, como eu já falei aqui, né? O estilo de vida que está adoecendo a gente, é que a gente encaixa as nossas funções fisiológicas na agenda. E para o Ayurveda, o certo, obviamente, você também já sabe disso, é que a gente possa respeitar a nossa fome real, e aí a gente vai comer naquele horário de fome, não é? Não estou com muita fome agora, mas eu vou comer às 11, porque depois eu vou ter uma reunião atrás da outra e não vai dar para comer, né? Aí você deve estar me perguntando, tá bom, Tatiana, lindo na teoria, mas eu trabalho e o meu trabalho é super puxado e eu como um sanduíche andando quando dá. O que a gente pode fazer hoje para melhorar as coisas que não dá para a gente controlar, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo, né, que eu saí do meu trabalho, deixei de ser arquiteta e virei terapeuta Ayurveda porque eu senti que tinha uma limitação na minha atividade. Eu consegui mudar várias coisas, só que aí a minha atividade profissional me oferecia certos limites. Aí eu me organizei, eu já não estava feliz na minha carreira, me organizei para deixar de ser arquiteta e me tornei terapeuta Ayurveda. Todo mundo tem que fazer uma transição de carreira? Não. O que dá para você fazer hoje para dar uma compensada nessa loucura da vida moderna, tá? Essa é sempre a nossa missão. O que eu posso fazer hoje? As coisas que estão na minha mão, o que eu posso mudar, tá? E aí também, ainda dentro dessa parte prática, a gente tem 5 pilares que são que a gente consegue determinar a ação do Ayurveda no dia a dia, né? Que a gente consegue, de fato, separar as diretrizes do Ayurveda nesses grupos, né? Então, a alimentação e a capacidade digestiva, e a gente vai falar individualmente sobre cada um deles, o sono e o descanso no geral, o movimento, a higiene mental e a constância. São esses os 5 pilares de uma rotina ayurvédica. Alimentação e digestão é, na minha opinião, o pilar mais importante quando a gente olha para o Ayurveda, tá? Porque a alimentação, na visão do Ayurveda, ela é comida de verdade. Então, lá no Instagram, muitas vezes eu recebo perguntas assim, Tati, o que o Ayurveda fala de suco de caixinha? A minha resposta é, a Ayurveda não fala. Uma que há 5.000 anos ou 1.500 anos nem existia suco de caixinha, e outra, que o que não é comida de verdade, a Ayurveda nem reconhece como alimento. É um negócio que a gente manda para dentro, né? Então, o biscoito lá de recheado, de pacotinho, a gente come aquilo, a gente manda para dentro, mas para o Ayurveda isso não é, o nosso corpo nem vai reconhecer como comida, não vai tirar nutrientes disso. Então, a Ayurveda considera comida de verdade como uma comida ayurvédica. Tem muito misticismo, né? A comida ayurvédica é uma comida diferente. Não, é a comida que sai da terra. Se você não é vegetariano, a Ayurveda incentiva o vegetarianismo, por questão de leveza, né, digestibilidade da comida em si. A gente é muito em volta da digestão. Mas você pode consumir carne, peixe, frango, enfim, o que você consumir de produto animal. Você pode ainda ter uma rotina ayurvédica,
mesmo consumindo produtos animais. A Ayurveda é para todos, é para todo ser vivo, né? Então, todo mundo é bem-vindo. Você não precisa ser vegetariano para poder seguir práticas ayurvédicas, né? Só que aí, para a comida ser considerada ayurvédica, ela tem que ser comida de verdade e na hora e as escolhas que você vai fazer, então, você tem que considerar o clima na hora de colocar comida no seu prato. Se o clima está úmido, o teu corpo está recebendo mais umidade do ar, né? Se o clima está mais seco, o teu corpo está perdendo água, ele está recebendo essa secura, ele está trocando com o ar, com o ambiente externo o tempo inteiro, e aí esse ambiente super seco está fazendo o meu corpo ficar seco, porque eu estou trocando com o ar, né? Se o clima está mais quente, o meu corpo está recebendo mais calor. Se o clima está mais frio, o meu corpo está recebendo mais frio. E isso tudo vai determinar as escolhas que eu vou fazer no meu prato. Então, muita gente fica, nossa, mas eu como super saudável e eu tenho um monte de gases, eu como tanta salada. E aí, provavelmente, essa pessoa está ignorando que, para aquele clima, para a capacidade de digestão dela, ela não consegue digerir bem a salada. Então, para o Ayurveda, a alimentação ayurvédica é a comida da terra, só que não é pura e simplesmente comida da terra de forma indiscriminada que você vai colocar no seu prato. A capacidade de digestão que é individual, o quanto você consegue digerir, e tem pessoas que vão se dar super bem com salada crua, e tem pessoas que não vão se dar bem com salada crua, e que tem que preferir a comida ali mais abrandada, por exemplo, né? Então, isso tudo determina o que é uma alimentação ayurvédica, é um conceito, não um tipo de comida específica que você vai comprar num lugar, né? Então, não é porque você vai ver no meu Instagram lá, no meu prato, que tem, sei lá, endívia, que você fala assim, ai, a Ayurveda tem que ter endívia, não tem endívia onde eu moro, então a Ayurveda não é para mim. Não, é que aqui onde eu moro, endívia é uma coisa super fácil, super acessível. E aí tem outras coisas que são acessíveis em outros lugares e que não são acessíveis aqui. Então, é importante você lembrar que é comida da terra, comida o mais perto de você, comida que viajou o mínimo possível, as formas de preparo condizentes com o clima, tanto temperatura quanto qualidade do ar, né? Se está seco, se tá frio, por exemplo, né? Seco ou úmido, e a tua capacidade de digestão. A gente tem também um conhecimento de uso de especiarias nos alimentos, né? Então, cominho, louro, gengibre, alho, cebola, páprica, funcho, erva doce, cúrcuma é a rainha do Ayurveda, todos os tipos de pimenta. Então, assim, os temperinhos, as ervinhas secas, são muito utilizadas numa alimentação ayurvédica, porque a capacidade de digestão, o que vai determinar se você consegue digerir a salada ou não, se você come a salada e fica estufada depois, é o teu fogo digestivo, né, que a gente chama de Agni. Então, as especiarias, especialmente as mais picantes, como gengibre, como pimenta, elas são muito presentes numa alimentação ayurvédica, não para ficar aquela comida que você não consegue, que você fica até com a boca inchada de tão picante, não é essa a ideia. É que ela seja levemente picante para sempre estimular esse fogo digestivo, tá? E a gente tem alguns pontos importantes. O principal, quando a gente pensa em Ayurveda, né, em alimentação, acima do que a gente está colocando no prato, a gente tem que pensar, acima de tudo, a nossa capacidade de digestão. Como é que está a minha capacidade de digestão hoje? Eu estou com fome real? A fome real, que não necessariamente vai ser ronco no estômago. Isso, numa visão do Ayurveda, significa saúde. Se eu estou com fome real, se eu tenho apetite, se eu como, se eu me sinto bem depois, isso é um grande sinal de saúde. Então, a comida, ela pode ser ayurvédica, só que se o meu poder de digestão não está bom, eu não vou digerir bem essa comida. Então, acima de qualquer coisa, a sua capacidade de digestão, que está muito relacionada ao seu nível de saúde e de qualidade, né, de imunidade no geral, tá? Tem uma frase muito famosa quando a gente começa a estudar Ayurveda, e a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. Então, na hora que eu como banana para o Ayurveda, não necessariamente eu estou tirando o potássio que tem na banana e eu vou transformar esse potássio e vou trazer esse potássio para dentro das minhas células. Entre a banana e a minha célula receber esse potássio, aqui no meio do caminho tem esse fogo digestivo que a gente chama de Agni. Então, se o meu Agni, se o meu fogo digestivo, a minha capacidade de digestão, que a medicina moderna chama de enzimas digestivas, né? Todo esse processo da hora que a comida entra e sai, se ele está falho, eu não vou conseguir
transformar essa banana em potássio, eu não vou conseguir extrair o melhor dessa banana, tá? Então, o conceito de digestão dentro do Ayurveda é a coisa mais importante que a gente tem, priorizar a nossa capacidade de digestão. E eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco melhor como avaliar a digestão de vocês. Um outro pilar, né? Sono e descanso. Então, não adianta você estar toda aí, ai, tudo bem, já agora eu domino meu Agni, eu estou digerindo tudo, eu como, eu me sinto bem, só que aí você dorme 3 horas por noite, porque você ficou no Netflix, por exemplo, né? Então, dormir o máximo que você puder, ou dormir o mais cedo que você puder, né? Chegar em casa à noite e não ficar enrolando com telas. Higiene do sono é fundamental numa rotina ayurvédica, né? Então, como eu falei, a gente tem aí esses 5 pilares e eles dão conta de tudo que a gente faz ao longo do nosso dia. Então, a higiene mental é uma coisa, a higiene do sono é uma coisa muito importante dentro de uma rotina ayurvédica, tá? E regularidade, a palavra constância, né, que é um dos pilares, a regularidade de tudo é chave. O horário que você acorda, o horário que você vai dormir, o horário que você faz as suas refeições, de preferência o horário que você faz atividade física. Tudo que tem uma certa rotina, eu faço isso todo dia, se você puder fazer sempre na mesma faixa de horários, quanto mais você conseguir respeitar isso, mais o teu corpo vai te agradecer, mais o teu corpo começa a virar essa maquininha, porque como a gente já viu aqui antes, o nosso corpo está relacionado ao ritmo do sol, e o ritmo do sol é sempre constante, não tem essa, um dia o sol aparece às 9, outro dia ele aparece às 6 da manhã. Todo dia, por volta de 6 da manhã no Brasil, o sol está aparecendo, né? Dormir bem para o Ayurveda é sinônimo de dormir cedo. Então, esse negócio de estar meia-noite na cama, tudo bem, acontece, vida moderna, já falamos disso, mas para o Ayurveda o sol se pôs, a gente começa o nosso processo de higiene do sono, a gente começa o nosso processo de desacelerar, por volta de umas 10 da noite, é o horário, assim, ideal para a gente poder dormir, né? Para a gente poder estar na cama já para poder pegar no sono, tá? E a qualidade do sono vai depender de tudo que você fez ao longo do seu dia. Então, não adianta você comer de forma desconectada do clima, né? De forma anti-ayurvédica e achar que, agora eu vou deitar na cama 10 horas da noite, fez um monte de coisa, se agitou, 8 horas da noite estava com o computador agitado, fazendo reunião de trabalho, por exemplo, e aí você vai achar que, não, agora deu 10 horas, a Tati falou que 10 horas é um horário bom para dormir, de acordo com a Ayurveda, eu vou deitar e eu vou dormir. Não. O nosso sono, a capacidade de pegar no sono e se manter no sono, ela depende muito de tudo que a gente faz ao longo do dia, né? De todos os estímulos que a nossa mente recebe ao longo do dia e que o nosso corpo precisa digerir ao longo do dia, tá? Movimento, óbvio, né? A Ayurveda não seria diferente da medicina tradicional que fala que movimento tem que ser feito todos os dias, né? Só que para o Ayurveda, como eu falei, tem muita coisa que a Ayurveda traz de um jeito poético. O movimento ele serve para a circulação de prana, que é a energia vital, para que prana possa entrar em todas as nossas células, né? Então, um corpo estagnado, né? Um corpo sedentário é um corpo estagnado, com energia estagnada na visão do Ayurveda. A atividade física para o Ayurveda, ela não pode exaurir o corpo, sabe? Então, aquele pessoal que faz lá crossfit muito pesado, termina a aula e depois não tem mais energia para mais nada. A atividade física, ela não pode roubar energia, ela tem que dar energia para a gente, não é roubar. Então, para o Ayurveda, atividade moderada, intensa, respeitando os seus limites, né? Talvez uma dorzinha ali no joelho que você tenha, uma falta de flexibilidade, uma baixa resistência que você possa ter, respeitando a sua fisiologia, o suficiente para você suar. Então, o suor é um jeito, né, da gente liberar toxinas através da pele. Então, a Ayurveda entende que o suor é uma terapia de limpeza. Do mesmo jeito que a gente faz xixi e cocô, suar também é interessante, tá? E aí, então, para a gente resumir, atividade física todos os dias, moderada ou um pouco mais intensa, dependendo do que você sente que você precisa, mas quem vai dizer se tá bom, se não tá, é você, né? Então, quantas vezes eu não conversei com pessoas que Tati, tá com filho pequeno em casa, faz academia de manhã e fica esgotada, porque não tá dormindo direito por conta do bebê, e aí a academia, ao invés de ajudar a atividade física, ajudar na energia, rouba energia. Então, que atividade física que você consegue fazer que não te roube energia, que te dê energia, né? Que te ajude aí com essa circulação de prana, como a Ayurveda traz de uma forma bonita. Higiene mental é um outro pilar muito importante, né? Porque o Ayurveda ele entende, o conceito de digestão é muito importante, né? Tanto a nível físico quanto a nível mental. Então, para o Ayurveda, a mente também digere. E se você passa, que todos nós passamos, né? Um dia inteiro sendo bombardeado por estímulos,
se a gente não está olhando para a tela no computador, a gente está olhando para a tela do Instagram no celular, a nossa mente também ela vai ficar empobrecida, ela vai ficar embotada, porque ela está com excesso de alimento que ela não consegue digerir. Então, como é que a gente faz higiene mental ao longo do dia? Eu preciso estar com 10 abas abertas no meu computador, com o celular do trabalho aqui, atenta, respondendo o WhatsApp da amiga no meu celular pessoal e ainda ouvindo música e cantarolando. Eu preciso desse bando de estímulo para minha mente. Então, o convite do Ayurveda é, como eu falei, o trabalho é puxado para todo mundo. Como que a gente pode fazer menos? Como é que a gente pode dar menos coisa para o nosso corpo, para nossa mente ter que dar conta, tá? Viver com mais atenção e mais intenção. Então, ter menos abas abertas. Ao invés de eu ficar ouvindo uma música que eu vou ficar cantarolando e vou ficar agitada, uma música instrumental, por exemplo, que só vai me colocar num estado aí de flow, e aí eu vou conseguir me concentrar mais nas minhas tarefas, para me distrair aqui do mundo externo, por exemplo. E aí eu deixo meu celular na bolsa, eu não preciso estar com ele, né? Se eu puder fazer umas pequenas pausas ao longo do dia de 5 minutos, né? Então, entre a hora que eu saio de casa e a hora do almoço, eu faço uma pausa de 5 minutos, eu vou para o banheiro, e aí se você tiver, sei lá, um fone anti-ruído, você fica 5 minutos de olho fechado, sem pensar em nada, o pensamento vai vir, você deixa ele embora, você não alimenta o pensamento, e aí você fica num estado meditativo. E aí, depois do almoço, você voltou do almoço, do trabalho, faz a mesma coisa. Se você puder fazer 4 pequenas pausas de 5 minutos cada ao longo do dia, para não ouvir nada, não ver nada, ficar em silêncio, sem ouvir nada, no banheiro do seu trabalho, quieta, vão ser 20 minutos que você vai ter feito de pausa no total ao longo do seu dia e que vão te ajudar muito a reprogramar a tua cabeça. Né? A gente está muito viciado nessa dopamina de ficar rolando tela, e é estímulo, e aí ouvindo o podcast ao mesmo tempo, falando com a colega do lado, ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, isso destrói a nossa cabeça, isso esgota a nossa cabeça, tá? E isso tudo que eu estou falando é viver de uma forma mais meditativa possível. Então, não é que você vai ficar lá meditando, entoando mantra, toda namastê, se você não é de namastê, mas se você é de namastê, pode, tá? Você não precisa fazer isso, mas como é que você pode fazer menos. Vai lá, foca no seu trabalho, termina. Aí você olha para o seu WhatsApp, guarda o WhatsApp, vai fazer outra coisa, uma coisa por vez, tá? Menos é mais, sempre. E a constância, que é o nosso último pilar, não adianta a gente entender esses outros 4 pilares anteriores e fazer quando dá. Né? Então, a nossa fisiologia é constante, o nosso corpo funciona de uma forma constante, o sol nasce e se põe de uma forma constante. Então, o nosso desafio aqui não é ter uma rotina perfeitamente ayurvédica todo santo dia, é fazer o que dá. O que dá para você fazer hoje, né? O que dá para você colocar todos os dias na sua rotina? Então, um chazinho depois do almoço, priorizar os vegetais, prestar um pouco mais de atenção como é que está o clima, né? E comer comida mais cozida se você percebe que a sua digestão não está muito boa, por exemplo. O que dá para você fazer hoje de mais saudável? E aí, você nem precisa ter um conhecimento tão grande de Ayurveda. Você não precisa ser médico para saber, né? O básico do bom senso. A gente perdeu muito o bom senso na vida moderna, né? Então, como eu falei no começo, a Ayurveda é um sistema de saúde que mudou minha vida porque eu tinha uma vida muito doente, eu tinha um corpo muito doente, enxaqueca crônica, candidíase crônica, rinite crônica, enfim, tudo, né? Todos os dias, com uma bolsinha de remédio. E aí eu tinha péssimos hábitos, eu fazia péssimas escolhas. Hoje, olhando para trás, eu penso, meu Deus, eu não tinha um básico de bom senso. Eu achava que era normal almoçar 3, 4 vezes por semana no McDonald's, com meio litro de refrigerante. Tudo bem que nessa época, né, quando eu era muito novinha, sei lá, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, mas hoje a gente sabe o básico de ser saudável. Comer vegetais, dormir cedo, o mais cedo possível, acordar cedo, fazer atividade física. Então, o que é essa prática de saúde que você já sabe, a gente consegue incorporar todos os dias, tá? O nosso corpo não tira férias. Esse autocuidado, né, esse cuidado da gente com a gente mesmo, é a maior prova de amor que a gente pode dar, se dá, e pode dar para quem está em volta da gente, né? Então, não deixar. Eu cuido da minha saúde para que meu marido não tenha que ficar cuidando de mim, né? Não que ele não vai cuidar, ele vai cuidar, obviamente, mas eu cuido da minha saúde para que quando eu for mais velha, eu seja uma velhinha saudável e a gente possa passear e não ele ficar lá comigo na cama.
sabe? Então, é muito importante a gente entender por esse ponto de vista que a saúde não é simplesmente um bando de regra careta que a gente tem que seguir. Ai, que saco, que não tem que reduzir o açúcar. Ai, que saco, que não pode ficar bebendo álcool. Eu adoro um vinho também. Mas por que que a gente tem que fazer essas práticas? Para a gente se sentir bem, porque a gente merece se sentir bem. Isso é o primeiro ponto. E porque a gente não quer ser dependente, né? A gente não quer dar trabalho para nossa família, para quem está em volta da gente, tá? E aí a gente começa a encerrar o nosso conteúdo, a gente está chegando no fim. A autopercepção como ferramenta de saúde é uma coisa, é algo mais importante, tem muito do que eu já falei aqui, né? Então, a autoavaliação constante do corpo. O corpo fala. Você não precisa ser médico para saber que, opa, isso daqui não tá legal. Não tá normal eu menstruar e sempre ter que tomar remédio, né? Não é normal eu ter tanta rinite, não é normal uma candidíase que não vai embora, não é normal não fazer cocô todo dia. Então é importante que você não normalize o mal-estar. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, normaliza o mal-estar, né? Então, você liga a televisão, vai ter comercial de remédio para gases, vai ter comercial de remédio para ressaca, vai ter comercial de remédio para gripe, como se fosse normal a gente ficar gripado o tempo inteiro, né? Acaba sendo normal, porque a nossa imunidade está impactada pelo estilo de vida maluco que a gente leva. Mas o que eu quero que você leve daqui é um inconformismo. Não é normal não se sentir ótimo, tá? Não se sentir muito bem. O que a gente pode fazer? O que está no nosso alcance para a gente se sentir muito bem, tá? Para o Ayurveda, a gente tem uma parte muito importante que é a autoavaliação mesmo dos tecidos. Então, a gente observa o nosso xixi ao longo do dia e de manhã. A gente observa a nossa língua, né? E aí você não precisa saber a Ayurveda para olhar e falar assim, nossa, mas essa minha língua na hora que eu acordo tá horrorosa, tá amarelada, tô com um bafo de leão. Lógico, todo mundo acorda com bafo, mas tem bafos e bafos, né? Então, minha língua tá com muita saburra, muita gosma, tá com gosto esquisito. Causa mal-estar. O estado de doença, ele causa mal-estar. Um cocô que ninguém pode entrar no banheiro depois. Então, a doença, ela incomoda, tá? Ela não passa despercebida. Então, você não precisa saber que, ai, mas espera aí, minha língua está amarela ou está esbranquiçada, isso quer dizer o quê? Você não precisa saber o que isso significa. Você só precisa chamar atenção para, opa, peraí, alguma coisa não está boa aqui, tá? A vida equilibrada, que é muito importante a gente ressaltar, a vida equilibrada ela não é você fazer tudo direitinho, com constância, de segunda a sexta, aí chega todo sábado, você come pizza com vinho, porque você, afinal de contas, você viveu super saudável durante a semana. O equilíbrio não é esse. Na visão da Ayurveda, o equilíbrio é sim você tomar a sua pizza com vinho quando você quiser, só que quando você perceber que o teu corpo dá conta de digerir, tá? Então, você vai viver uma vida normal, só que as suas escolhas vão depender se o teu corpo está apto a digeri-las ou não. Se você chegou naquele sábado que você já tinha planejado que você ia tomar pizza com vinho, falando nisso, que vontade, né? Já está à noite aqui, que vontade. Mas, por algum motivo, você não está se sentindo muito bem, está meio empachado, você ainda está conversando com o almoço, equilíbrio é você optar por uma janta mais leve ou não jantar e não comer a sua pizza com vinho, tá? O corpo é quem manda. Se você fica craque na autoobservação do seu corpo, você não precisa de um terapeuta Ayurveda te dizendo o que fazer e o que não fazer. Então, você vai conversar com o teu corpo, né? Você vai prestar atenção no teu corpo. E para te ajudar a prestar atenção no teu corpo, eu estou disponibilizando para ti a ficha de autoavaliação que eu ofereço nos meus cursos para as minhas alunas. E é uma ficha que eu aconselho que você imprima uma quantidade suficiente. No geral, eu sou super tecnológica, eu não gosto de imprimir nada. Mas eu acho que esse tipo de exercício de autoconhecimento, de autopercepção, eu acho importante a gente trazer para o material, né? Então, eu sugiro que você imprima uma quantidade suficiente aí por uns 45 dias no mínimo. E aí você grampeia elas e você coloca um alarme no celular uma ou duas vezes no dia, ou no final do teu dia, ou você faz uma pausa durante a tarde para responder como é que foi o teu dia até o período da manhã, ou você termina o teu dia e responde tudo, né? Então, essa ficha, ela vai te perguntar como é que você está se sentindo na hora que você acorda, quanto de água você bebeu, a consistência do seu cocô, o que você comeu, se você estava com fome na hora que você comeu e o que você sentiu. Então, 45 dias, mais ou menos, fazendo essa ficha, você vai começar a encontrar padrões. Ah, fiquei com gases aqui nesse dia. Putz, estou com gases. Por quê?
comi tal coisa. Quando eu estou sem fome, ou com uma fome baixa, eu noto que eu fico com mais gases. Você vai começar a encontrar padrões. No dia que eu não me senti bem, é porque eu fiz coisas parecidas. Nos dias que eu me senti bem, olha só o que eu fiz antes. E aí você vai multiplicando os dias que você se sentiu melhor. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um tema mais... Eu sei que é um tema complexo, né? E é muito novidade, é uma coisa meio, esse negócio desse tal de Ayurveda, da Índia, coisa esquisita, mas é simples. É que a gente está tão desconectado da gente mesmo, da nossa natureza, dessa autopercepção, que acaba parecendo um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu espero que essa ficha, eu espero que esse conteúdo te ajude e que você tenha bastante saúde. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até logo.